Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E depois eu deixo a seguinte pergunta: será que eu sei o que a Bíblia diz? Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick Pinto aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já convido-te a inscrever-te no canal se ainda não estás inscrito, ativa o sininho, a deixar o teu like e também partilha este vídeo com outras pessoas para que também possam ser edificadas com a palavra do Senhor. E eu quero começar este vídeo trazendo assim uma ilustração de forma bem rápida, que é de Charles Spurgeon. Ele foi um famoso pregador batista inglês, que viveu entre o ano 1834 até 92, e conta-se que ele foi uma vez à casa de uma senhora idosa, que ela estava assim já confinada na sua cama, doente, e enquanto ele fazia aquela visita para ela, o que acontece? Ele viu assim na parede um quadro ali emoldurado, e ele pediu para analisar, e ele descobriu que aquele quadro era assim uma herança que a sua antiga senhora, aquela mulher que estava na cama, ela trabalhou numa casa durante anos, havia deixado para ela. Então ela achou tão bonito o gesto da sua antiga senhora e pegou naquele papel e emoldurou e deixou na parede. Só que aquele papel dizia que ela havia herdado os bens da sua antiga senhora. E o que acontece? Ela estava numa cama doente, sem condições, numa casa precária, porque ela não sabia aquilo que lhe pertencia. E dessa forma eu inicio assim este alimento espiritual com uma frase que eu gosto muito dela e ouvi muitas vezes na vida, que é a seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E depois eu deixo a seguinte pergunta: será que eu sei o que a Bíblia diz? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós repetimos frases como essa, nós nos dizemos cristãos, dizemos que somos pertencentes a Deus, mas não conhecemos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Então fica essa pergunta: será que eu sei o que a Bíblia diz? E quando nós não sabemos o que a Bíblia diz, nós fazemos algumas coisas de forma errada. Primeiramente, nós não desfrutamos da nossa herança. Contei essa história há pouco tempo. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, fala do conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade, da palavra de Deus, da nossa Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. Dessa forma, nós precisamos de conhecer ela. Quando nós não conhecemos, nós não desfrutamos daquilo que nos pertence. Nisso, lembro-me de uma história, de uma parábola que Jesus Cristo deixou, a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, ali falava de dois irmãos, e um deles, o que ficou em casa com o pai, sempre sendo fiel, trabalhando e servindo ali, quando o mais novo regressa, ele fica indignado: como assim, meu pai? Eu estou aqui há anos e nunca sequer deste uma festa para mim. E o pai diz assim, no versículo 31 do capítulo 15: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, o filho mais velho estava ali a trabalhar, sendo fiel ao seu pai, ou seja, fazendo com que os dons multiplicassem ali, as riquezas do pai se multiplicassem, só que ele não estava a desfrutar da sua herança, daquilo que era seu, daquilo que lhe pertence. A herança, ok, é quando o pai já partiu, naquele caso não tinha partido, só que ele já tinha acesso a bens do pai que ele não estava a desfrutar. Nós, porém, temos acesso a uma herança espiritual. Deus já nos deixou uma herança espiritual e nosso problema é não conhecermos a palavra de Deus. Sabe, um texto bíblico que certa vez me chamou a atenção, eu assim, servindo a Deus, conhecendo a Deus há muito tempo, só que muitas vezes não prestamos atenção ao que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano as coisas que Deus preparou para os que o amam. E nós ficamos muitas vezes nesse texto, baseamos nele, há inúmeras pregações, não sabemos o que Deus tem para nós e tal, há várias canções, mas porém, contudo, todavia, entretanto, no versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ei, nós temos acesso
há segredos de Deus até. É nossa herança, meus queridos. Outra área onde nós falhamos por não conhecer a palavra de Deus é que nós não lutamos como convém. A Bíblia diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Também diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não sabemos como lutar e começamos a lutar da forma errada. Não conhecemos as nossas armas, não sabemos como lutar, contra quem lutar, e andamos tão frustrados, tão agitados na correria da vida. E um parede, correria quer dizer uma corrida sem ordem, e nós devemos correr de forma ordenada, voltando na correria da vida, enquanto não é isso que Deus quer de nós. Um exemplo de alguém que não sabia como lutar: em João capítulo 18, Jesus estava para ser preso. O Pedro já tinha dito: Senhor, eu vou contigo até o final, eu não vou te abandonar, e blá blá blá, aquilo tudo que nós conhecemos. E o que acontece? Quando vêm os soldados, eis que Pedro tira da sua faca, da sua espada, e ele corta a orelha ali do Malco, era o nome desse soldado. E Jesus Cristo, ele pega naquela orelha e ele sara aquele homem. E depois nós vemos Pedro a fugir, a negar a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Pedro não sabia como lutar. Pedro pensava que as suas armas eram a espada, só que a arma que Jesus tinha para ele era a arma da persistência e da confiança. Naquele caso, até mesmo do amor, porque Jesus foi amoroso com aquele homem que queria prendê-lo. Muitas vezes não sabemos como lutar e dessa forma nós perdemos tanto tempo na nossa vida lutando contra pessoas, contra coisas erradas, da forma errada. E terceiro item que eu quero falar sobre não conhecemos a Bíblia é que muitas vezes somos escravizados pelo inimigo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que é que acontece? Este mundo ele está assim, prostrado de forma inanimada diante do inimigo, ou seja, ele jaz no maligno. E o maligno, ele tem lutado para escravizar as pessoas. E muitas vezes nós nos convertemos e continuamos a ser escravizados pelo inimigo. Por quê? Porque não conhecemos o poder da palavra libertadora do nosso Senhor. Então continuamos ali presos diante do mal. Só que não é suposto que seja assim na nossa vida. Nós temos o acesso a Cristo. Muitas pessoas às vezes vivem escravizadas com a culpa, enquanto Romanos 8:1 diz que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos então fazer o quê? Mergulhar em conhecer mais a Deus, para não andarmos escravizados pelo inimigo. Agora eu quero concluir deixando assim um pequeno alerta. Nós devemos conhecer a Deus como convém. Como assim como convém? Muitos mergulham tanto na Bíblia, na palavra, no que está escrito, e esquecem de ser guiados pelo Espírito Santo. Existe um equilíbrio entre a palavra de Deus e o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso torna-se um casamento perfeito na vida do cristão. Tem muitas pessoas que dizem que só querem buscar o Espírito Santo de Deus e não entram na palavra e começam a ser enganados por doutrinas de demônios, porque não conhecem o que está escrito, porque o Espírito Santo de Deus nunca diz contra a palavra, mas tem outros que vão para o que está escrito, e começam ali a tentar decifrar só o que está escrito sem o poder de Deus, e começam a criar também doutrinas bem estranhas à verdade bíblica. Por quê? Porque o que está escrito não faz sentido aqui na mente. Faz somente sentido quando o Espírito Santo de Deus nos revela a beleza das Escrituras. Oremos. Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor, ó Deus, encha cada um de nós, ó Deus, com desejo pela Tua Palavra, Senhor. Que haja vontade em nós de ler a Tua Palavra, de consumir a Tua Palavra, ó Deus. E que cada vez que a gente decidir ler a Tua Palavra, ó Deus, o Senhor possa revelar, ó Deus, aquilo que está oculto ao entendimento humano, ó Deus. Nos faça mergulharmos no conhecimento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Então era isto que eu tinha hoje, e podemos até dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Antes, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Compartilha este vídeo com teu irmão e comenta.